Vou me divorciar dele assim que a herança sair. A voz me parou na hora. Eu nem tinha batido na porta ainda. Estava parado na frente da suíte da noiva, com uma garrafa de água em uma mão e um guardanapo dobrado na outra. Eu não devia ouvir nada. Nem devia estar ali. Candela tinha mandado mensagem dizendo que precisava de um tempo para respirar. Mas sua voz saiu firme e divertida, atravessando a fresta da porta como se fosse ensaiada. Funcionou em Baton Rouge também, ela riu. Kylie é fácil. Eu não me mexi. Lá dentro, dava para ouvir o barulho do vestido de cetim, o som dos pincéis de maquiagem e a voz dela clara e perfeita, como um discurso de venda. Havia outra voz também, mais grave, masculina, bem fraca, vindo de um telefone no viva voz. Não entendi o que ele disse, mas as palavras dela eram nítidas. Vou ficar só até terminar o dinheiro do fundo. Depois acabou. Com bebê ou sem bebê. Virei devagar, apertando o guardanapo na mão. Caminhei pelo corredor, passei pelo arco de flores que eu mesmo tinha ajudado a arrumar de manhã. Continuei andando até a porta lateral que dava pro jardim. Não tinha vento, nem música ainda, só a luz entrando pelas folhas de era. Meu peito parecia vazio, mas meus passos eram firmes. Não chorei. Nem quando passei pela mesa com as fotos de infância do Kylie, como aquela em que ele segurava um sapo cheio de lama e sorria orgulhoso. Nem quando vi o quadro com o mapa das mesas, onde Candela tinha me colocado na mesa 6, ao lado de um homem que eu nem conhecia. Nem quando abri o celular e fiquei parada no contato da advogada Amy Alden. Liguei. Ninguém atendeu. Deixei recado: Oi, Margarete. Preciso que você pause a transferência. O fundo Drorton, tudo. Desliguei e guardei o celular na bolsa. Minhas mãos tremiam agora, mas não de medo. De certeza. Eu tinha acabado de ouvir uma confissão. E não ia deixar isso virar um voto de casamento. Não contei pro Kylie. Nem naquela manhã. Nem quando ele ajeitou a gravata no espelho e perguntou se estava torta. Nem quando sorriu dizendo que Candela tinha escolhido o tecido das cortinas do quarto do bebê. Nem quando sussurrou: mal posso esperar para sentir o bebê chutar. Ele estava tão seguro, eu apenas balancei a cabeça e arrumei a gola da camisa dele, como fazia quando ele tinha 8 anos e estava nervoso pro dia da foto da escola. Você está perfeito, eu disse. Minha voz não tremeu. Tomei café da manhã com os padrinhos dele, ri das piadas, servi café quando alguém esqueceu. Quando Candela mandou para Kylie a foto do véu, ele abriu um sorriso como se tivesse ganhado a lua. Eu olhei o rosto dele naquele momento. A alegria, a fé, a devoção. Engoli em seco. Depois, subi e entrei no banheiro do corredor, trancando a porta atrás de mim. Foi ali que deixei minhas mãos tremerem. Eu não tinha nada a provar para Candela. Ela achava que eu era quieta, a enfermeira, a ajudante, a mulher que sabia a hora de sair do quarto. Ela não sabia o que é criar um filho sozinha, fazendo plantão de noite e fim de semana. Não sabia o que é ficar ao lado de uma cama de hospital vendo máquinas respirarem por seu bebê, sentindo que venderia os próprios pulmões se isso fizesse viver. Ela não entendia que ser quieta não era ser fraca. Era ser atenta, estratégica, paciente. Peguei o celular e abri a conversa com Margarete Alden. Escrevi: pause todas as transferências do fundo agora. Não finalize nada que tenha o nome de Candela Vero. Enviei. Depois apaguei a conversa. Pela janela, o lugar estava cheio de movimento, floristas arrumando mesas, garçons empurrando carrinhos, risadas distantes das madrinhas. Mas eu fiquei sozinha, firme no silêncio. Eu não ia gritar. Eu ia planejar. Não dormi naquela noite. Sentei na mesa com a luz baixa e a pasta que Candela tinha me dado uma semana antes, ao lado de uma xícara de chá frio. Ela disse que eram só documentos para revisar, coisas que o consultor financeiro sugeriu para agilizar o processo antes do bebê nascer. Não era a primeira vez que me pediam para abrir mão de controle, mas era a primeira vez que isso vinha embalado em charme e envelopes chiques. Abri o laptop e entrei no e-mail criptografado com Dana Merick, uma velha amiga enfermeira que agora trabalhava em um escritório de direito de família em Baton Rouge. Discreta, cuidadosa e me devia alguns favores.
A resposta dela chegou às 2h41. Encontrei 2 casamentos no nome de Candela Marrivero. Um acabou em 9 meses, o marido declarou falência logo depois. O outro terminou em divórcio litigioso. Ela ficou com o apartamento. Li 2 vezes. Nada de filhos, nada de emprego fixo. Só um rastro de promessas curtas e consequências longas para os outros. Voltei para os papéis na mesa. O texto era bonito, mas agressivo. Se eu assinasse e Kyle colocasse o nome dele depois, como Candela insistia, a maior parte dos bens do fundo viraria patrimônio conjugal. Fácil de dividir. Fácil de sumir. Eu não rasguei. Não queimei. Coloquei tudo no envelope, lacrei e tranquei na gaveta debaixo da escrivaninha. Depois escondi a chave no fundo da caixa de joias, atrás do medalhão que não usava há anos. Às 3h15 desliguei a luz. Kyle ainda acreditava nela, ainda sorria quando ela tirava fiapo invisível do ombro dele e chamava ele de meu apoio. Mas os padrões não mentem. As pessoas não mudam só porque vestem branco. De manhã, eu já tinha impresso o contato de um detetive particular. Eu não queria drama, só confirmar o que meu coração já sabia. O jantar era simples, só a família próxima, alguns amigos e comida servida em bandejas aquecidas. Kyle puxou a cadeira para Candela, que sentou com uma mão na barriga e a outra girando o copo d'água. Todos perguntaram do bebê. Candela tinha resposta para tudo. Ainda com desejo de pêssego, ela sorriu. Ainda não suporta alho. Acho que ele já é exigente. Ela era magnética, admito. Sabia a hora de rir, a hora de olhar para Kyle como se ele fosse o centro do mundo. Convencia. Até não convencer mais. Um colega de trabalho de Kyle perguntou, já pensaram em um nome? Candela sorriu. Sim, pensei em Mika. Silas também gosta. Silêncio. Rápido, mas suficiente. Kyle riu, você quer dizer eu gosto? Candela piscou. O sorriso ficou, mas a mão congelou no ar certo, disse rápido. Desculpa, confusão da gravidez. Alguém brincou com o cérebro de grávida e a conversa seguiu. Mas não pra mim. Aquele nome ficou na minha mente como vidro cortando. Silas. Esperei até todos irem embora. Kyle ficou ajudando a lavar a louça. Ele é um anjo. Mas Candela disse que estava cansada e subiu pro quarto. 5 minutos depois, o celular dela vibrou no balcão. Tela acendeu, S. Marin, ligação perdida. De novo. De novo. Peguei o celular, não abri nada, só olhei. Tirei uma foto. Coloquei de volta no mesmo lugar. Quando Kyle voltou da garagem com o lixo, eu estava jogando o resto do chá na pia. Ele me beijou na bochecha e deu boa noite, com a mesma doçura que eu cuidei a vida inteira. Apaguei a luz da cozinha e subi as escadas em silêncio. No meu quarto, passei a foto pro meu armazenamento na nuvem e salvei como backup 1. Sentei na beira da cama, mãos juntas, coração firme. Mais uma prova e a teia dela ia começar a cair. No dia seguinte cheguei ao local 1 hora antes do esperado. Disse à organizadora que queria conferir as flores, garantir que as hortênsias brancas não tinham murchado à noite. Ela assentiu, ocupada com a prancheta e 1000 tarefas. A suíte da noiva estava vazia. A luz do sol entrava pela janela, fazendo sombras suaves na penteadeira. Um modelador de cabelo estava desligado e um par de chinelos no canto. Entrei devagar, olhei o espaço e coloquei o vaso de flores na mesinha, como se fosse meu lugar ali. Peguei da minha bolsa o gravador. Pequeno, preto fosco, já ligado. Coloquei embaixo da almofada do sofá, fundo bastante para ninguém notar, mas perto o suficiente para registrar tudo. O salão tinha ótima acústica, teto alto, paredes polidas, nada de tapetes para abafar o som. Ajustei a almofada e saí sem olhar para trás. Naquela tarde, depois do brunch, fiquei no carro parado à sombra de um carvalho enorme. Tirei o gravador da bolsa e apertei play. Primeiro um chiado, depois o rangido da porta e passos no chão de madeira. A voz de Candela veio leve, animada. Ele ainda acha que o bebê é dele, graças a Deus. Sou boa. Risos. Assim que o fundo Drigon sair, eu caio fora.
Esse nome já devia ser meu. O resto saiu abafado, alguém no viva voz concordando baixo. Candela riu de novo, é fácil demais. Fiquei imóvel, vidros fechados, sem ar. Ouvi tudo de novo, mais devagar, cada palavra cortando mais fundo. Conectei o gravador no notebook, salvei o arquivo e passei para um pendrive. Coloquei o nome da data do casamento e guardei no bolso lateral da bolsa, atrás de um lenço de papel e um batom. Amanhã ela vestiria branco, mas eu já não esperava que alguém mais percebesse a mancha. Eric era jovem, uns 24 anos, firme nas mãos, sempre com um fone de técnico preso a um ouvido. Encontrei ele agachado no salão da recepção, ajustando os microfones sem fio. Com licença, falei baixo. Ele olhou para cima, educado mas ocupado. Preciso da sua ajuda com uma coisa simples. É para cerimônia. Ele se levantou, batendo a poeira da calça. Claro, senhora. O que precisa? Entreguei o pendrive. Tem um arquivo aí. Só áudio. Quero que toque no sistema principal quando eu der o sinal. Ele franziu a testa. Que sinal? Mostrei meu pulso direito. Um bracelete de prata fina com um pingente de pinha pequena. Quando eu fizer assim, toquei o pingente, você solta o áudio. Só uma vez. Sem introdução. Sem fade. Volume cheio. Ele olhou o pendrive, depois para mim. HM, os noivos sabem? Vão saber, respondi firme. Ele se mexeu desconfortável. Eu não costumo fazer surpresas em casamento. É arriscado. Peguei da bolsa um cheque já preenchido. O valor era o dobro do preço normal de consultoria de som. Ele olhou o número, arregalou os olhos. Sem perguntas, falei. Só aperte play quando eu tocar a pulseira. Ele pegou o cheque, depois o pendrive. Vou colocar no sistema agora, murmurou, conectando no laptop e adicionando o arquivo na lista do evento. Assenti e saí. Lá fora, o sol começava a aquecer as pedras do jardim. Os convidados conversavam, taças de champanhe na mão. A risada de Candela voava pelo ar como fita, leve, ensaiada. Vi ela através do arco, fazendo gestos exagerados pro buquê. Kylie estava ao lado, sem desconfiar de nada. Toquei a pulseira, só um treino, memória muscular. Amanhã ela vestiria suas mentiras como renda. Mas hoje eu ia vestir o salão com algo mais afiado, algo que não murcha, algo que ecoa como sino nos alto-falantes. A música cresceu, suave, de cordas, doce demais pro que viria. Todos os convidados se levantaram quando Candela apareceu. Ela andava como se fosse dona do momento, véu flutuando, buquê de lírios na mão, lírios que eu tinha escolhido. Seu sorriso era perfeito, treinado. Kylie a esperava sob o arco, terno impecável, olhando para ela como se fosse o sol. Observei os dois. O celebrante cumprimentou a todos com voz firme e ensaiada. Estamos aqui reunidos hoje para testemunhar a união. Toquei minha pulseira. O estalo no som foi leve, como alguém limpando a garganta. Então veio a voz dela. Ele ainda acha que o bebê é dele, graças a Deus. Sou boa. Alguns convidados se viraram, confusos. Assim que o fundo Drigon sair, eu caio fora. Esse nome já devia ser meu. Um arrepio correu pelas cadeiras. Uma mulher levou a mão à boca. Outra deixou escapar um "oh meu Deus". Kylie piscou, o sorriso sumiu. Candela congelou no meio do corredor, o rosto perdendo cor. O buquê inclinou na mão. Não, disse ela. Isso não sou eu. A voz saiu pequena no silêncio, como algo encolhendo. Kylie deu um passo para trás. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos foram de mim para ela, depois para as caixas de som. Eu posso explicar, gaguejou Candela. Foi tirado do contexto. O celebrante saiu de lado. Alguém no fundo se levantou devagar. As cadeiras rangiam. Candela girou nos calcanhares, o vestido arrastando como cortina. Andou rápido demais, quase tropeçou, abriu caminho pelo corredor lateral empurrando convidados assustados. Ninguém foi atrás. Kylie não se mexeu.
Eu fiquei no meu lugar, mão no colo. A música parou, mas a verdade já tinha tocado alto o suficiente. Kylie não disse nada. Virou-se e saiu direto do salão, passos pesados. Mecânicos. Eu o segui apenas com os olhos até desaparecer pelo corredor lateral. Um padrinho chamou por ele, mas Kylie não respondeu. Entrou no camarim e fechou a porta com força. O clique da chave ecoou. Candela ficou do lado de fora. Pouco depois, voltou com o véu jogado para trás, o rosto manchado de raiva. Empurrou um convidado e tentou ir atrás dele, mas 2 seguranças barraram o caminho. Não sei quem os chamou, talvez a cerimonialista, talvez o gerente do local, mas eles não cederam. Eu preciso falar com ele. Ela gritou. Ele não entendeu. Foi uma brincadeira, só uma brincadeira. Um segurança balançou a cabeça. Ele pediu espaço. Vocês não podem. Esse é o nosso casamento. Insistiu. O outro respondeu firme. Não é mais. A boca de Candela tremeu. Ela apertou o buquê até os caules estalarem. Procurou aliados na sala, mas não encontrou. As madrinhas ficaram paradas, inseguras, sem chegar perto. Alguém lhe ofereceu um chale. Ela não aceitou. Virei o rosto. No fundo do salão, meu celular vibrou. Uma mensagem de Margarete: o fundo permanece intacto. Documentos não assinados. Nenhum direito legal. Fiquei olhando a tela por um tempo, deixando a confirmação afundar. Eu tinha mantido o nome de Kylie fora dos papéis tempo suficiente. Candela não tinha mais poder nenhum. Nenhum bebê aprenderia na nossa família. Nenhuma brecha lhe daria nossa herança. Guardei o celular na bolsa e saí. O ar cheirava a alecrim e cera de vela. O violinista estava num canto com o instrumento na mão, sem saber se devia guardar ou tocar. As cadeiras da cerimônia ainda estavam alinhadas, intactas. Mas no chão, perto do altar, o véu de Candela estava jogado, amassado, esquecido. A ponta tinha queimado um pouco numa vela solta. Ninguém pegou. No silêncio, eu sabia que Kylie viria me procurar quando estivesse pronto. Ele veio 3 dias depois, no fim da tarde, quando o sol se escondia atrás das árvores, deixando sombras douradas na varanda. Eu podava os arbustos de alecrim quando ouvi seus passos no cascalho. Sem palavras, só o som de alguém carregando mais do que conseguia dizer. Kylie parou ao pé da escada, a gravata solta, o paletó amassado. Nossos olhos se encontraram. Você sabia. Coloquei a tesoura de poda devagar no chão. Sim. Ele ficou parado um instante, respirando pesado como se cada palavra fosse um peso. Há quanto tempo? Tempo suficiente. Ele desviou o olhar, o maxilar tenso. Por que não me contou? Sentei no banco e fiz sinal para que se sentasse também. Ele hesitou, mas sentou. Porque se eu tivesse contado, falei baixo, você teria defendido ela. Teria dito que eu entendi errado, ou que as pessoas mudam. Ele não negou. Eu precisava que você visse sozinho, Kylie, sem ninguém para te proteger da verdade. Ele esfregou as mãos nos joelhos. Ela mentiu sobre tudo. Sim, respondi. Ele ficou em silêncio, olhando para o alecrim, para a cerca, para a rua além. Mas eu sabia que não era nada disso que ele realmente estava vendo. Me sinto idiota, ele sussurrou. Você não foi idiota, você estava apaixonado. Ele engoliu seco e falou baixo. Ela disse que o bebê era meu. Fiquei em silêncio. Não havia nada a dizer sem abrir a ferida de novo. Depois de uma longa pausa, ele se recostou na parede da casa. Não acredito que quase assinei tudo para ela. Mas você não assinou. Ela teria levado tudo, mas não levou. Seus ombros relaxaram um pouco, o primeiro sinal de alívio. Então fechamos a cortina, falei mais para mim do que para ele. Nós não corremos atrás de fantasmas. Kylie assentiu devagar. Ficamos quietos por alguns minutos. Sem perguntas, sem repetir o passado, só silêncio. Uma mãe e seu filho no espaço entre a traição e a cura. Depois me levantei e abri a porta atrás de nós. Candela se foi dentro de uma semana.
Sem despedidas, sem endereço, só uma ligação para o celular de Kylie que ele não atendeu, e um perfil de rede social apagado antes que alguém pudesse checar. Logo correu a notícia em pequenos círculos: ela tinha se mudado para o oeste. Novo trabalho, novo sobrenome, mesma história. Não perguntei detalhes. Não precisava. A primavera chegou como se nada tivesse acontecido. Limpei as flores murchas do arco da cerimônia e revirei a terra no jardim do fundo. O alecrim estava teimoso naquele ano, mas eu não me importei com o esforço extra. Algumas raízes, afinal, valem o trabalho. Kylie começou a aparecer com mais frequência. Sem explicações, sem promessas, só visitas silenciosas. Trazia compras. Às vezes café, uma vez até uma muda de erva cidreira, dizendo que eu cuidaria dela melhor que ele. Numa tarde, enquanto descarregava maçãs e farinha do carro, ele me olhou. Você vai usar o fundo de confiança algum dia? Sequei as mãos no pano de prato. Sim, respondi. Para alguém que não vá pedir por isso. Ele assentiu, sem se ofender. Só compreensão. Nunca mais falamos daquele dia, nem da nora que quase tive. Algumas verdades servem para parar um casamento, não para definir uma vida. Naquela noite ele ficou para o jantar. Fizemos torta de maçã do zero. Ele descascou as maçãs, eu preparei a massa. Quando saiu do forno dourada e quente, ele sorriu pela primeira vez em semanas. Servi chá para nós dois e coloquei a bandeja suavemente na mesa. Depois abaixei as luzes da cozinha, fechei a cortina da janela e deixei o dia terminar assim, em silêncio. Finalmente só nosso.